Estamos com o programa Questão de Justiça, hoje trazendo um tema de extrema importância, o denominado trabalho temporário. Aliás, quantos cidadãos não procuram este denominado trabalho temporário, visando a concretização daquele sonho de ser efetivado. E, falando de trabalho temporário, hoje nós temos dois colegas, o Dr. Adriano Mota, o Dr. João Cordeiro, que são autores do livro Trabalho Temporário, Fundamentos Práticos da Lei 6.019 de 1974. Dr. João Cordeiro e Dr. Adriano Mota. Esse livro tem apoio cultural da Gestão Inédita e da Cordeiro Mota Advogados Associados, é isso? Isso. E a editora é a Alprint, editora Alprint. Eles são autores desse livro, né? E esse livro aqui eu vou sortear. Vou sortear esse livro aqui para o internauta que está nos assistindo. Aquele que primeiro mandar um e-mail para nós, né? O e-mail é o contato@questãodejustiça.com.br. Acesse lá o site www.questãodejustica.com.br. Agora, esse livro, Trabalho Temporário, né? De extrema importância, e acredito que é inédito. Nunca vi um livro falando sobre especificamente trabalho temporário, eu particularmente. Agora, como é abordada essa questão do... Vou começar com a doutora Adriana. Como que é abordada essa questão do trabalho temporário no livro de vocês? Bom, nós resolvemos, primeiramente vou começar a falar por que escrevemos sobre trabalho temporário, tá? Nós vemos aí, nós temos uma experiência muito grande, tá, com o trabalho temporário, viemos de uma empresa grande do segmento, trabalhando especificamente com isso, trabalho temporário. Você é um jovem advogado, pelo jeito, né? Eu sou um jovem advogado, eu exerço a advocacia há 3 anos, 4 anos, indo pro 4º ano, só que com trabalho temporário já trabalho há 10. Eu comecei aí jovenzinho, eu sou jovem, né? Mas já é autor de um livro, exatamente. Né? Muito importante. Aí me associei junto ao Dr. João Cordeiro, né? Que tem larga experiência também. E nos cursos que nós ministramos, criamos um curso sobre trabalho temporário e terceirização. Muita gente pediu, né? Com a nossa apostila, vocês conhecem bastante, o mercado precisa disso. O último livro escrito foi em 1999 pelo Dr. Ian, que é um dos idealizadores também da Lei 6.019, o qual eu tive a honra de trabalhar na empresa dele, o Dr. João também. Então, diante de pedido, resolvemos escrever. Por quê? Porque, como a gente disse, é uma lei de 74, tá? Que está há 37 anos no mercado, que está há 37 anos aí em vigor, e causa muita polêmica, né? Muitos pontos contraditórios. Então, nosso livro aborda a parte histórica, que aí não tem muito que se mexer, história, né? Então, o ponto básico do nosso livro é a parte prática, os aspectos polêmicos, tá? Que a gente aborda com relação à multa do 479, se pode ou não pode, prazo para pagamento da rescisão, tá? E diversos outros pontos polêmicos. Eu vi que aqui no agradecimento você enfatizou o grande Deus, né? Dentre as colocações, você enfatizou a palavra grande Deus, amor e Pai. Tem algum motivo especial? Com certeza, né? Eu acho que, primeiramente, o motivo da nossa existência aqui, né, acima de tudo, é Deus, tá? Então, por isso que, em primeiro lugar, eu faço um agradecimento a Ele. Como a gente disse, sou um jovem advogado, um grande sonho está aqui, seria realmente escrever essa obra. Tive essa oportunidade e não tenho a quem agradecer, senão, primeiramente, Ele, depois ao meu pai, né, e aos meus pais, né, e também ao meu sócio, o Dr. João Cordeiro, que me deu essa oportunidade, que foi o meu grande incentivador em atuar na área trabalhista, porque quando eu me formei, nem imaginava em atuar nessa área. Para mim, eu olhava, falava de direito do trabalho, eu olhava torto. Aí o Dr. João Cordeiro me chamou, me deu a oportunidade da empresa, né, doutor? E onde a gente trabalhava, e aí comecei a atuar, uma área apaixonante, me apaixonei, especializei e não largo mais. Muito bom. A grande verdade é a seguinte: como eu tenho formação também em administração, especialização em recursos humanos, e venho dessa área de RH, né? Então eu sempre fui assim um aproveitador de talentos, um descobridor de talentos, né? Então não é que eu ofereci uma oportunidade, eu vi um grande talento surgindo e falei, por que não trazer para trabalhar comigo?
E digo assim, o Adriano é uma pessoa que evoluiu muito em 4 anos, ele é um profissional, está muito preparado para o mercado, tanto é que esta obra, e nós sempre, o que ele colocou, eu vou repetir, história é história. Se você perguntar quem descobriu o Brasil, qualquer livro da história vai dizer que foi Pedro Álvares Cabral. E aqui também nós não poderíamos mudar, isso está no site da própria Acertem, que é a Associação das Empresas, né, de Serviços Terceirizáveis, e nós, é claro, o nosso foco são os pontos polêmicos. E dentro de pontos polêmicos, nós queremos até colocar com muita transparência que nós estamos abertos aí a sugestões, mesmo porque eu e o Adriano mesmo divergimos em algumas situações. Né? Até mesmo na hora de colocarmos para o público e escrevermos, nós divergimos. Por quê? Porque é complexo, é uma lei que está com 37 anos e devido ela não ter sido atualizada, hoje se cria pontos polêmicos. Nós temos um deles, que se você me permitir, vou fazer um comentário. O próprio secretário de Relações do Trabalho, fora da sua competência, assinando algumas instruções normativas, editando algumas instruções normativas. Isso está na lei maior, na Constituição Federal, que é competência do ministro de Estado. E no mundo jurídico isso não tem validade. Isso causou, inclusive, acho que foi na época de 2006, prejuízos para uma série de empresas. Nós contamos, inclusive, alguns casos no nosso livro, que é bastante interessante. E hoje nós temos aí essa situação que a Secretaria de Relações do Trabalho, ela tem que se modernizar e ajudar um pouco mais os profissionais que atuam na área, principalmente os profissionais de recursos humanos. Né? Agora, a questão, vou entrar novamente nas dúvidas, né? Até porque os internautas, o chat fica a mil, né? Essa questão do trabalho, que isso é uma dúvida constante, né? O cidadão tem muitas dúvidas em relação ao direito do trabalho. A questão, por exemplo, da multa, né? Por exemplo, a empresa descumpre, né? Ou não cumpre aquele prazo, né, desse contrato denominado de trabalho temporário. A empresa descumpre, ela tem que pagar uma multa? O internauta pergunta em relação a essa questão da multa. Como é que funciona? Então, na verdade, primeiro fator, descumprindo o prazo contratual, sem uma devida prorrogação e sem atender o motivo justificador da demanda, aquele contrato ele está descaracterizado. Tá? Então, ele passou a ser um contrato a prazo indeterminado. Tá? E com quem é o vínculo? O vínculo é com o tomador. De quem é a responsabilidade? É do tomador. Porque o trabalhador temporário, como o Dr. João disse no início da entrevista, existe uma instrução normativa que ela é de 1997, a instrução número 3. Tá? Então, como todas as leis, a Lei 6.019 ela tem muitas omissões. Tá? E para sanar essas omissões, foi baixada essa instrução normativa. A Lei 6.019 é uma lei de 20 artigos. Tá? Então, isso aí justifica essa omissão. Então, na instrução normativa, artigo 10 e 11, basicamente, ele fala da transferência do poder diretivo, disciplinar e técnico para o tomador. Então, uma vez não cumprido esse prazo, o contrato é descaracterizado. Tá? E numa eventual fiscalização, aí com relação à multa administrativa, você entra na parte do Ministério do Trabalho. Isso é apurado numa eventual fiscalização. Se de fato não for cumprido, ele vai receber uma sanção. Tá? Inclusive, um dos pontos polêmicos que nós abordamos é justamente a questão da atuação do Ministério do Trabalho na fiscalização de algumas empresas, na fiscalização dessas empresas, trabalho temporário de terceirização, da prestadora e a tomadora. Agora existe muita demanda em relação a esses casos de trabalho temporário? Olha, Leopoldo, a própria legislação hoje, a Lei 6.019, ela incentiva, né? Por quê? Por causa da triangulação que o Adriano fez esse comentário. Necessariamente você tem o triângulo, você firma um contrato comercial entre o tomador e prestador, e a prestadora e o trabalhador temporário também tem. Para cada trabalhador contratado, você tem que ter um contrato, pode ser um contrato mãe e os aditamentos, né? Então, o que acontece? Se alguém for demandar contra uma empresa prestadora, necessariamente ela tem que incluir no polo passivo da ação também a tomadora, porque senão o juiz vai ter que extinguir o feito sem julgamento do mérito, tá? Se não formar a triangulação. Então é por isso que existe uma demanda, e é uma das coisas que tem que ser realmente revistas. Se não bastasse a agilidade
processual, na verdade. Se bem que me parece que no direito do trabalho é muito mais rápido a solução do caso, né? Claro que sempre o juiz busca uma conciliação, aquela coisa toda, não existe aquele conceito de que nas causas trabalhistas o juiz pende sempre para o lado do empregado e não do empregador, mais ou menos nesse sentido. Então, a Justiça do Trabalho ela tem se especializado bastante, acompanhado a globalização e se informatizando, né? Hoje o processo ele tem uma celeridade maior que o civil, só que ainda ele é moroso. É muito moroso. É muito moroso quando quando se trata de verbas de caráter alimentício, né? Porque a gente está falando de salário, tá? Então, às vezes um processo ele pode durar, tem processo que dura 1, 2, 10 anos. Nós tivemos um aumento salarial atualmente, é isso? Exato. Será que é justo, doutor Arles, esse aumento salarial? Sem resposta. Sem resposta. Né? Censurado. Você está falando de qual? Você está falando do qual? Do salário Censurado. mínimo ou aquele que o Congresso se deu? Qual dos dois? O mínimo. O mínimo é absurdo. Ele está bem mínimo mesmo. Com certeza. Ele está mínimo. Eu penso que o Estado deveria aproveitar melhor seus recursos, né? Em vez de se aumentar tanto, né, as autoridades, por que não aumentar o trabalhador? Agora aqui nós temos um jovem, para esse colega que já atua há muito tempo no mercado e que já atua no direito do trabalho há muito tempo. Sempre a sociedade reclamou do denominado salário mínimo, não é verdade? Perfeito. Sempre, nunca ele foi justo, não é verdade? Eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa evolução. Eu me lembro ainda que jovem, eu tinha uma boa remuneração e contribuía sobre 20 salários mínimos. Depois isso caiu num teto em torno de 10 salários mínimos, né? E hoje aí vem o fator, esse fator previdenciário, tudo mais. Eu me aposentei com 53